Eixos, anéis, discos, rodas, engrenagens, suportes, parafusos, carcaças, enfim. Vocês estão cansados de saber que todos os conjuntos mecânicos são formados por uma porção de peças. E sabem também que essas peças devem ter dimensões exatas e acabamento X para poder dar conta do recado. Pois muito bem, o que eu quero saber de vocês é, de um modo geral, quais são os dois modos de se fabricar uma peça, qualquer peça? As peças podem ser fabricadas de dois modos. O primeiro é sem a produção de cavacos, como nos processos metalúrgicos de fundição e laminação, por exemplo. Cavaco, você sabe, são lascas de metal. E o segundo modo é com a produção de cavacos. E a produção de cavacos é justamente o que caracteriza todos os processos de usinagem. Usinagem são processos de fabricação com a produção de cavacos. Mais precisamente é o seguinte: usinagem é o processo pelo qual a gente modifica a forma de um material com a remoção progressiva de cavacos ou aparas, metálicas ou não. O problema das peças fundidas e forjadas é que elas apresentam uma superfície grosseira, precisando de um melhor acabamento. É exatamente aí que entra a usinagem. Acabamento de superfície de peças fundidas ou conformadas, fornecendo melhor aspecto e dimensões mais exatas. Possibilidade de abertura de furos, rasgos, rebaixos e todo tipo de detalhe. Fabricação de uma só peça em qualquer formato a partir de um bloco de material metálico ou não metálico. E qualquer usinagem é basicamente um processo de cisalhamento, ou seja, a ruptura da estrutura cristalina do metal por aplicação de pressão. Limagem, rasqueteamento, torneamento, fresamento e retificação são algumas das operações dessa grande família que é a usinagem. É uma ferramenta manual usada no processo de limagem. Já essa ferramenta aqui, olha, ela é utilizada numa máquina chamada torno, que é a máquina operatriz ou máquina ferramenta, que faz o torneamento. Na talhadeira, na serra, na ferramenta do torno, enfim, a cunha marca presença em todas as ferramentas de corte. E repare que a sua característica mais importante é o chamado ângulo de cunha. Quanto menor esse ângulo, mais facilidade tem a ferramenta para cortar. Todo material oferece uma resistência ao corte, e essa resistência depende da dureza e da tenacidade que o material que vai ser cortado. Assim, a ferramenta ela deve ter um ângulo que permita vencer essa resistência sem danificar a ferramenta. Ah, já sei! É só pensar num formão usado por um marceneiro. É fácil perceber que a cunha dessa ferramenta pode ter um ângulo bem agudo, uma vez que a madeira oferece pouca resistência ao corte. É isso. Já a cunha de uma talhadeira precisa de um ângulo mais aberto, porque nesse caso a resistência é maior. A posição da ferramenta em relação à superfície que vai ser cortada também influi. Essa figura representa a ferramenta de uma plaina. Repare que existe uma área de atrito muito grande entre a ferramenta e a superfície da peça, o que não é bom. Para resolver esse problema, a ferramenta deve ser afiada, criando assim um ângulo chamado de ângulo de folga ou F. E além do ângulo de cunha C e do ângulo de folga F, tem ainda outro ângulo muito importante, que tem tudo a ver com a posição da cunha. É o ângulo de saída S. Esse ângulo de saída ou de ataque pode ser positivo, nulo ou ainda negativo. É desse ângulo de saída que vai depender um maior ou menor atrito da superfície de ataque da ferramenta. E você já sabe, quanto mais atrito, mais esquenta a ferramenta. Por isso, é importante, dependendo do material que vai ser usinado, utilizar uma ferramenta com ângulo de saída nulo ou até com ângulo de saída negativo. Geometria de corte. E essa geometria de corte já foi mais que estudada. E assim, para cada operação de corte, os valores dos ângulos que possibilitam um melhor rendimento já foram calculados e podem ser encontrados nos manuais das ferramentas. Para começo de conversa, a ferramenta precisa ser mais dura que o metal que vai ser usinado, principalmente nas temperaturas de trabalho. É só lembrar que aumentando a velocidade de corte, a temperatura na zona de corte aumenta proporcionalmente. Assim, é importante que a ferramenta tenha dureza a quente.
Se você comparar o material da ferramenta com o da peça a ser usinada, ele deve sair ganhando em resistência ao desgaste. Afinal, é a peça a ser usinada que deve perder material, e não a ferramenta. E mais, hein? O material da ferramenta deve ter um custo compatível com o trabalho a ser realizado. Um material mais caro só é usado quando compensa o seu custo com ganhos de qualidade, produtividade e competitividade. Na hora de produzir uma ferramenta, deve-se levar em consideração os seguintes fatores: a natureza do produto a ser usinado no que diz respeito a seus custos e precisão, o volume da produção, o tipo de operação, os detalhes de construção da ferramenta, o estado da máquina-ferramenta e as características do trabalho. Essa talhadeira, por exemplo, é de aço carbono. Essa broca aqui é de aço liga. Exatamente. Os aços ligas médios, como são chamados, são bons de resistência ao desgaste. Aí tem também essa ferramenta de torno aqui, que é de aço rápido. Aí de liga não ferrosa, tem alguma? Tem sim. Essa aqui, por exemplo. Tá vendo? Elas são boas pra quê, Silva? Elas são boas de se trabalhar em altas temperaturas. Dá uma olhada aqui. Essa aqui parece que tem uma espécie de pastilha presa nela. Sim. Essa é a pastilha de metal duro ou carboneto sinterizado.